Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha, seu gostei, sua manifestação, tá bom? O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, por favor, e compartilhe o nosso canal. Ajudem o nosso canal a crescer. Eu só posso contar com vocês. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal Clovis Man, ativa o sininho no Clovis Man e compartilhe o nosso canal, o Clovis Man. Estamos conversados? Faça isso e nos ajude. Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Faça isso agora. Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos aqui lendo e meditando nesse grande livro do profeta Isaías, tá bom? Estamos lendo o texto e tirando para nós algumas lições. Vamos fazer hoje o capítulo 23, tá bom? 23 tem como título aqui Profecia contra Tiro. Desde o capítulo 13, nós temos ali uma série de mensagens contra as nações, tá bom? Aqui no caso, profecia contra Tiro, ok? Vamos ler o texto e fazer como nós estamos fazendo sempre, retirar para nós aqui algumas lições. Falei para vocês e repito, não dá para a gente fazer versículo por versículo esse longo capítulo, porque senão nós não teríamos fim e vocês não teriam paciência, tá bom? Então estamos lendo o texto, o capítulo todo e removendo, retirando aqui, destacando aqui para nós algumas observações, algumas lições. Vamos ler o texto? Isaías 23 diz assim: advertência contra Tiro. Plantem os navios. Toma um minutinho só. Vamos lá então. Isaías capítulo 23. Vamos começar. Isaías 23, a partir do primeiro versículo. Diz assim: advertência contra Tiro. Planteiem navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa nem porto. De Chipre veio a você essa mensagem: fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas. E vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a renda de Sidom, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhem-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou: não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem habitantes das regiões litorâneas. Esta é a sua cidade jubilosa, que existe desde os tempos muito antigos, cujos pés a levaram a estabelecer-se em terras distantes. Quem planejou isso contra Tiro? Contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? Quem? Quem?
O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo o orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a sua terra como se cultivam as margens do Nilo. Ó filha de Tarsis, pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer os seus reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas. E disse: você não se alegrará mais. Ó filha de Sidom, virgem derrotada, levante-se, atravesse o mar até Chipre. Nem ali você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios. Esse povo já não existe. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto. Ergueram torres de vigia, despojaram as suas cidadelas e fizeram dela uma ruína. Plantei navios de Tarsis, porque destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo de vida de um rei. No fim dos 70 anos, porém, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Dois pontos. Pegue a harpa e vá pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque com habilidade, cante muitas canções para se lembrarem de você. No fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro, esta voltará ao seu ofício de prostituta e voltará a vender-se e a prostituir-se com todos os reinos da terra. Contudo, o seu lucro, a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Os seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Aqui está o texto, profecia contra Tiro, palavra do Senhor. Vamos destacar aqui para nós, então, algumas lições. Primeiramente, aqui o foco agora é Tiro, um grande centro comercial daquele mundo, do mundo antigo. Um grande centro comercial. A gente percebe pelas conversas ao redor do tema. Aqui. O tema que gira em torno de riqueza, de influência, de orgulho econômico, de vaidade. O tema aqui gira em torno disso. O tema seria, então, quando a confiança nas riquezas, a dependência das riquezas substitui a dependência do Senhor Deus. Quando a confiança nas riquezas substitui a dependência do Senhor Deus. A verdade central que nós podemos tirar daqui é a seguinte: Deus é soberano sobre tudo. E ele pode derrubar qualquer coisa, qualquer sistema. Ele é soberano sobre tudo. Essa é a ideia central aqui. O problema que nós temos aqui é quando o homem coloca a sua segurança nas riquezas, quando o homem coloca a sua segurança no comércio ou no sucesso material, quando o homem coloca a sua dependência nas coisas. É o problema que nós temos aqui. Tiro era uma cidade conhecida, famosa pelo comércio que acontecia ali. O comércio, tanto o comércio local como o comércio internacional. A riqueza eram muitas, riquezas acumuladas, influência global, era uma potência econômica. Assim é que nós percebemos na história dessa cidade. Mas Deus mostra algo claro. Deus deixa claro alguma coisa, que a economia não é a base da segurança, a economia, o materialismo não é a base da segurança. Deus é a base, o Senhor Deus tem que ser o seu alicerce, o Senhor Deus tem que ser o nosso alicerce, o Senhor Deus tem que ser a base, o fundamento. Aí nós vemos o lamento dos comerciantes que ali comercializavam. A gente percebe aqui o lamento, o texto diz: uivai, plantei navios de Tarsis, uivai, plantei, chorem navios de Tarsis. Os navios aqui representam o comércio, o deslocamento das coisas. Com a queda de Tiro, com a queda dessa civilização, as rotas comerciais seriam afetadas, os mercadores iriam entrar em desespero.
A economia vai entrar em colapso se acabar com essa forma de comercializar. O centro cai, tudo ao redor sente. Quando caem os navios, tudo ao redor rui, cede. E aí nós vemos o orgulho de Tiro. Tiro, ele se via, a cidade se via, porque não tem como 10, 15, 20 anos assim, a pessoa se sente autossuficiente, a pessoa se sente estável, a cidade se sentia superior, e Deus pergunta, quem determinou contra Tiro? Foi algum outro governante? Quem determinou contra Tiro isso? O próprio Deus. O próprio Deus determinou isso com Tiro para humilhar o orgulho, a soberba. Aqui está o motivo, orgulho. A soberba, o orgulho gerado pela prosperidade deles, o orgulho gerado pela capacidade deles, o orgulho gerado pelo comércio dele, o orgulho gerado pelo que eles acumularam. Aí vem o colapso do sistema. O texto fala que as terras perdem produtividade. É assim que o texto diz. As terras perdem a produtividade, as fortalezas caem, as estruturas se enfraquecem, porque se acostumaram. Eu sou tal, eu estou por cima. Tudo que sustentava era o comércio deles. Tudo que mantinha aquilo funcionando era o comércio deles. Eles eram impressionantes. Aí vem o esquecimento dessa civilização, desse povo. Tiro será esquecida por um período, o texto é bem claro, Tiro será esquecida por um período. 70 anos, o Senhor Deus diz, 70 anos será esquecida, ninguém se lembrará. Depois disso, o Senhor fala, voltará à atividade, vai retomar o comércio, depois disso vão recuperar a influência, mas 70 anos vai ser bloqueado, vai ser impedido. Isso mostra que Deus controla até as questões econômicas, essas questões do vende para cá e vende para lá, Deus toca nisso, Deus faz isso. Nós percebemos isso muito claro nesse Envergonhe-se, Sidom. Aqui está a surpresa deste capítulo. Seu lucro será consagrado ao Senhor. Isso é assombroso. O seu lucro será consagrado ao Senhor. A riqueza deixa de ser um fim e passa a ter um fim. Deixa de ser um fim e passa a ter um fim, um propósito. O sustento, a provisão, tudo isso será levado para o serviço de Deus. Que impressionante, né? E isso muda tudo. Isso dá um choque de realidade, né? Um choque de realidade para as nossas vidas. É como alguém que constrói toda a sua identidade no poderio financeiro, na habilidade financeira. Deposita tudo no status humano, na segurança humana, no reconhecimento humano e de repente, como num sopro, perde tudo. Como em um sopro, perde tudo. O que parecia sólido não se sustenta, o que parecia sólido não se sustenta. Só então percebe que faltava uma base verdadeira, faltava um alicerce, um fundamento. Aí se percebe. Até acontecer, não se percebe. Até acontecer a reviravolta, não se percebe. A aplicação de Isaías 23 trata diretamente com a nossa realidade atual, ela é muito atual. O consumismo hoje talvez seja o nosso pior inimigo, o consumismo, o materialismo. Entendeu? Riqueza não é segurança, pessoal. Riqueza é bom, eu sei que é bom, mas não é segurança, não é alicerce. Riqueza não é alicerce. Pare de colocar a sua vida nas questões financeiras. O orgulho financeiro é perigoso demais. Prosperidade pode afastar, prosperidade ou acúmulo de bens pode afastar a gente do Senhor Deus, viu? Abra os seus olhos, cuidado. Deus governa tudo, meus irmãos. Você pode não concordar, mas Deus governa tudo, os sistemas econômicos, os sistemas políticos, nada acontece fora do controle de Deus. Entendamos isso. Nada
acontece fora do controle de Deus, Ele está a par de tudo. Recursos devem ter propósitos firmes, propósitos seguros, propósitos espiritual. Não é apenas possuir, gente, não é apenas possuir, é usar corretamente. Não é apenas acumular e acumular e acumular, é usar corretamente. É perguntar, isso edifica? Isso constrói? Isso faz o bem? Onde está a nossa segurança? Em Deus ou no nosso patrimônio? Onde está a sua segurança? Em Deus, no seu patrimônio. A prosperidade tem aproximado você de Deus ou tem afastado você de Deus? Os bens acumulados te afastaram ou te aproximaram de Deus? Você usa os seus recursos com propósitos eternos? Com propósitos que tenham alicerce? Como é que você usa? Hoje Deus está nos conclamando a pensar, fazendo a gente pensar, reavaliar nossa relação com o dinheiro, abandonar o orgulho, confiar acima de tudo no Senhor Deus, na sua palavra, confiar acima de tudo na sua palavra. Se necessário, Deus vai permitir que você perca, para ajustar de repente a minha, nossa prioridade. Deus vai permitir que a gente perca, que a gente sofra danos para de repente ajustar. Você já se avaliou? O dinheiro, a prosperidade te afasta ou te aproxima de Deus? Isaías 23 aponta então para o uso correto das riquezas. Como é que você usa o acúmulo, o patrimônio? Como é que a gente usa? Ainda bem que nós temos nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não viveu para acumular, ele ensinou a investir nas riquezas eternas, né? Ele mostrou o verdadeiro valor da vida. Jesus soube viver a vida. Em Cristo, a riqueza deixa de ser ídolo em Cristo Jesus. Que bom que nós temos Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Você pode confiar em Deus, você deve depender de Deus e para isso nós temos Cristo Jesus, a vida verdadeira. Isaías capítulo 23, então, nos ensina que o Senhor Deus controla tudo, controla a prosperidade, controla tudo. A riqueza não é a base segura, aprendemos isso também. A riqueza não é a base segura. Mais uma vez, o orgulho leva à derrota. Deus pode restaurar tudo nas nossas vidas. Deus pode transformar tudo nas nossas vidas. Recursos devem servir a Deus. Um patrimônio deve servir a Deus ou as causas nobres do Senhor Deus. Os recursos deveriam existir para fazer a gente servir melhor o próximo, servir melhor a Deus. Então que nós tomemos cuidado. Ele diz, envergonhem-se, chorem, pranteiem. São os verbos que nós temos aqui, né? Cruzem o mar, avaliem os demais habitantes da terra, pranteiem, chorem. É o que nós temos. Vamos nos entregar mais e mais a Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo pode muito em seus efeitos, não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente, as contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar o nosso ministério virtual a continuar na estrada. Amém? Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.